coroas que se erguem pela força e coroas que se mantêm pelo medo. O leão reina pelo rugido, pelo mito, pela imagem que atravessa continentes. Mas na África Austral e Oriental existe um adversário que não abaixa a cabeça, não aceita decreto e, sobretudo, não esquece. O búfalo africano, o Syncerus cafer das planícies, a massa de músculos e temperamento que muitos chamam de morte negra. Em Duba Plains, no delta do Okavango, leões aprenderam a caçar quase exclusivamente búfalos em plena luz do dia. Em Savuti, no Chobe, a seca encurrala manadas em poças rasas e transforma cada gole d'água em duelo. No Luangwa, na Zâmbia, rios com margens íngremes se tornam armadilhas. No Kruger, a noite é palco de emboscadas onde o chão treme. É nesses cenários que uma pergunta perigosa ganha contorno. Quando um búfalo perde um filhote, o que nasce dentro dele? Medo ou vingança? Deixe o like e se inscreva, é de graça e nos ajuda muito. Agora vamos ao vídeo. O búfalo africano é um herbívoro de aparência bovina que desmente toda delicadeza. Um macho adulto pode passar de 700 quilos. Alguns, em áreas fartas, chegam perto dos 900 quilos. Os chifres se unem na base, formando capacete que protege, mas também ataca. Essa coroa óssea é capaz de desviar de dentes, cortar músculos e empalar predadores. A inteligência do búfalo está na memória. Caminhos de água escondidos, cheiros de leão em moitas específicas, a duração exata de uma travessia segura e, sobretudo, lembranças nítidas da noite em que algo foi arrancado do centro da manada. Na estação seca, em Savuti, por exemplo, o chão abre feridas e o ar parece vibrar. Uma manada de 400 animais caminha em linha, levantando um véu de pó. No centro, um anel trêmulo de corpos protege os recém-nascidos. Nos flancos, fêmeas experientes ditam o ritmo. Na vanguarda, machos testam o vento. Em silêncio, a poucos metros, um grupo de leões observa. Podem ser 4, podem ser 6, números que importam menos que a harmonia. Trabalham com geografia, com ângulos, sabem que precisam encontrar a brecha. É ali que cortam o rebanho ao meio. As leoas aceleram, o rebanho explode como uma onda, um filhote escorrega, o círculo defensivo se rompe por um segundo, o ataque é rápido, o chão vira poeira e quando a nuvem baixa, um felino está sobre o pequeno e o rebanho recua alguns metros confuso. O macho mais velho da vanguarda para, vibra a cabeça e espuma. Outro macho se coloca ao lado dele e o que acontece a seguir desafia a lenda de que herbívoros são apenas vítimas. Eles não fogem. Não é impulso cego, é método. O primeiro macho arranca em linha reta, escolhe um integrante do grupo de leões que está mais isolado e não mira o corpo, mira as patas, o ponto que desmonta qualquer felino. O segundo macho vem como martelo atrasado, pega a lateral do mesmo alvo e a lança ao ar. Os leões recuam e aquilo que era um banquete vira retirada. Às vezes o filhote se levanta, cambaleia e volta à família. Às vezes já é tarde demais para ele. Em outras ocasiões, os leões arrastam o corpo e os búfalos, eles voltam e golpear um dos felinos a te empatar o jogo. Já dizia o velho ditado, olho por olho, dente por dente. É aqui que muitos guias, fiscais de parques, pesquisadores que já viram noites demais nesta planície, usam uma palavra que nós, humanos, entendemos depressa: vingança. A ciência é cautelosa com o termo. Não há tribunal, não há moral no mundo selvagem. Há memória, há hormônios despejados na corrente, há aprendizado social. Em rebanhos onde leões tiraram filhotes na semana anterior, a probabilidade de contra-ataques ferozes aumenta. Em áreas onde coalizões passam meses pressionando, os búfalos não apenas endurecem, adotam táticas, colunas mais fechadas, flancos em zigue-zague, paradas súbitas para agrupar jovens e, sobretudo, perseguições ativas. Quando você soma massa, chifre, coesão e coragem, nasce o único herbívoro da savana que em certas noites caça leões. Não para devorá-los, mas para se vingar. Caçar. A palavra é pesada, mas há registros claros. No Kruger, ao longo do rio Sabi,
Uma manada já foi vista perseguindo 2 machos cansados por quase 1 quilômetro. Em Duba Plains, nos anos de águas altas, quando leões se especializaram em búfalos, a moeda virou com juros. Depois de muitas perdas, uma manada cercou um macho em uma ilha de capim e o eliminou em menos de 3 minutos. Na Zâmbia já foi registrado leoas fugindo de búfalos raivosos que perderam integrantes adultos de sua manada. Eles não a executaram porque elas conseguiram fugir. No delta do Okavango, o jogo ganha outra regra. A água em torno dos joelhos muda a equação dos leões. As corridas longas cansam menos as presas. A visibilidade cai. O terreno esconde buracos. As leoas caçadoras aprenderam a ir no freio de mão puxado, economizando energia, atacando em bandos coesos, ignorando gnus para mirar búfalos mesmo ao meio-dia. E os búfalos responderam onde mais dói, no bando. Investidas em pleno sol com um rebanho de búfalos avançando contra bando de leões. Há relatos de búfalos perseguindo leões até forçá-los a mergulhar e atravessar canais sob risco de crocodilos. É a savana assinando uma sentença estranha. Quem ataca demais vira presa do contra-ataque. O lado biológico não é espetáculo, é mecanismo. O chamado de boss, aquele capacete de chifre fundido, não é enfeite. Protege o crânio dos choques de cabeçada entre machos e funciona como arma contra predadores. A musculatura do pescoço e do ombro é construída para empurrar, rasgar capim duro, vencer o peso da lama. Por acidente da evolução, também serve para desmontar felinos. A coordenação do rebanho nasce de sinais quase invisíveis. Uma cauda levantada, uma cabeça que baixa e aponta uma direção, um estalo curto de casco. Tudo muito sutil, mas tudo muito furioso. Há quem diga que búfalos são imprevisíveis. Não são. Na verdade, eles são reativos com eficiência extrema. Não precisa de muito para desencadear um ataque energético. Eles respondem rápido. Analise as noites em que atacam leões e encontrará padrões. Território conhecido, distância curta até água e rotas de fuga. Número suficiente de machos em proximidade, adversários cansados. Some a isso um gatilho emocional claro. Um filhote recém-ferido, uma fêmea arrancada para fora do círculo, um velho búfalo que já levou garras na cara e desde então não tolera silhuetas felinas a menos de 50 passos. O que chamamos de imprevisibilidade é na realidade memória que transbordou do balde. No Kruger, uma história é repetida nos acampamentos à beira do rio Olifants. Uma manada cruzava raso quando 2 machos jovens foram isolados por leoas. Os felinos fizeram tudo certo, usando a margem como funil. O ataque funcionou por alguns segundos. O resto do rebanho freou no meio do rio, virou e subiu em direção aos gritos da presa capturada. As leoas recuaram tarde e seus restos foram arrastados por quilômetros. Você já ouviu que o leão é o rei. No mapa de respeito da savana, o búfalo traça uma fronteira que essa coroa não cruza sem pagar pedágio. E o preço sobe quando a coalizão de leões se forma, ou quando um bando cresce. Há um paradoxo: grupos numerosos têm mais sucesso em abater búfalos, mas o rastro de feridos que deixam atrai o contra-ataque. E é exatamente por isso que leões que caçam majoritariamente búfalos se tornam lendas, porque em termos de força, os búfalos superam os felinos de longe. A savana tem sua contabilidade. Em anos de seca prolongada em Savuti, quando leões aprenderam a derrubar elefantes jovens, os búfalos aproveitaram o desvio de foco e aumentaram o ímpeto de defesa. Em anos de fartura nas planícies de Duba, quando leões engordaram em búfalos, manadas desenvolveram respostas ofensivas antes raras. O que chamamos de vingança é, muitas vezes, uma curva de aprendizado empurrada por dor, com memória longa. E de cada derrota nasce um búfalo mais duro. Há vídeos, fotos, relatos de campo que confirmam aquilo que rangers repetem. Uma vez que um búfalo vê um leão em posição vulnerável, não desperdiça a oportunidade. Ele não caça carne para comer. Ele caça o perigo para apagar a chance de um ataque futuro à sua manada. Quem vive de medir força não pode errar. Leões pesam o risco.
Em paisagens abertas, com gramíneas baixas, atacam mais. Em moitas espessas e terreno irregular, recuam. No escuro, com céu sem lua, ganham vantagem. Ao meio-dia, com calor a pino, perdem fôlego. O búfalo, por sua vez, carrega duas vantagens quase injustas: números e nervos. Números para cercar, nervos para avançar quando seria mais sensato bater em retirada. Esse temperamento não é romantismo, é estratégia embutida em seu DNA. Os que ficaram e lutaram deixaram mais descendentes que os que fugiram. O gene da ousadia não é poesia, é matemática da savana. Uma noite no sul do Serengeti, a cena que consolida reputações. Duas leoas isolam uma fêmea de búfalo. Quando a derrubada parece inevitável, outros búfalos rasgam o escuro com narinas abertas e olhos que brilham de raiva. O primeiro derruba uma leoa. O segundo mira o macho que se aproximou para fechar a conta e o pega no flanco, levantando 1,5 metros de carne e crina no ar. Os leões fogem, 2 deles mancando, o rebanho se reagrupa e a savana respira. A fêmea de búfalo, apesar de ferida, esta a salvo e sobrevive. Vingança? Chame como quiser. Para o leão, a mensagem ficou clara: hoje não seremos seu jantar. É aqui que o mito do rei encontra a fronteira da coroa. A monarquia do leão nunca foi absoluta, sempre foi negociada a cada pôr do sol com hienas, cães selvagens, leopardos, rinocerontes e, sobretudo, búfalos. E entre todos os súditos rebeldes, nenhum derrubou tantos reis quanto o búfalo. Estima-se que, entre todos os animais da savana, é ele quem mais abate leões adultos. Parte morre como consequência de chifradas que perfuram pulmões. Parte sucumbe horas depois por hemorragia interna ou dias depois por infecções subsequentes dos ferimentos. E por que isso importa? Porque sem leões, manadas crescem demais. Sem búfalos, leões atacam mais gado nas bordas de parques. Sem equilíbrio, toda a savana paga. É uma guerra velha com trégua diária. No fim da estação seca, o tabuleiro muda outra vez. Primeiras nuvens carregadas a oeste, cheiro de terra molhada que não chega, promessas de chuva que atrasam. Leões ficam mais magros e mais impacientes. Búfalos cavucam, atravessam leitos antigos de rios procurando por água. Qualquer erro agora custa mais. Um filhote que cai do ritmo vira convite que felinos famintos não recusam. Quando a chuva finalmente vem, estoura relâmpagos sob nuvens de carregadas. Os búfalos bebem como se engolissem um ano inteiro de medo. E naquela noite, depois do primeiro aguaceiro, leões tentam de novo porque a fome não respeita calendário. É a noite em que um velho Dagaboy, o búfalo marcado com garras de um antigo agressor, decide pagar com juros compostos. Ele encontra a coalizão. 2 felinos sobem, um escapa, outro cai. O velho não canta vitória, executa. A savana não aplaude, registra. Para alguns, tudo isso é crueldade. Para a natureza, é resposta calibrada. A fúria implacável do búfalo não brota de um vazio moral. Brota de perdas que a espécie não tolera. Leões caçam búfalos porque precisam. Búfalos caçam leões porque aprenderam que deixar ir não reduz o risco, aumenta. A vingança é uma palavra humana para um algoritmo biológico. Reduzir a ameaça ao ponto de ela pensar 2 vezes antes de voltar. E no balanço final, quem ganha é o equilíbrio. Coalizões ousadas continuam existindo, mas calculam. Manadas continuam parindo, mas vigiam. A savana segue porque seus acordos são escritos com lama e sangue, e não com pergaminhos. É nessas linhas do Okavango ao Savuti, do Kruger ao Luangwa, que o búfalo escreve, noite após noite, a fábula mais perigosa que um herbívoro já contou, a do animal que caça leões, porque alguém ousou tocar a sua cria e a savana tem memória. Deixe seu like, se inscreva e muito obrigado por assistir. Fui!